sofrimento físico e psíquico. Funcionário de uma clínica de reabilitação de São Paulo é preso após o falecimento de um paciente. O homem foi amarrado a uma cadeira enquanto o funcionário filmava tudo o que acontecia. O monitor terapêutico Matheus de Camargo Pinto, de 24 anos, acusado pelo crime, não tinha capacitação profissional para ocupar o cargo, segundo o delegado que investiga o caso. Mais informações com a Daiane Oliveira aqui no plantão. Ai, Daiane, que notícia difícil, né? Difícil, escabrosa, e ela vai para uma linha que é a seguinte: alguém busca, não, dependente químico, busca uma clínica de reabilitação, então essa pessoa já está em um processo de fragilidade um pouco mais delicado, e quando chega nessa clínica de reabilitação, ele não oferece profissionais capacitados para o cuidado deste dependente químico. A gente já começa nesta linha. Por quê? Porque, a partir de tudo isso, é consequência justamente da falta de cuidado, da falta de acolhimento e também de procedimentos que já eram empregados, segundo as investigações, de práticas violentas, que não condiziam em nada o que era minimamente aceitável para um tratamento, uma clínica com pessoas que estavam ali para uma reabilitação. Nesse caso, o processo aconteceu em Cotia, em São Paulo, interior de São Paulo. A clínica de reabilitação, esse senhor, ele foi colocado numa cadeira, ouviu várias ofensas, ele apanhou, ele sofreu várias agressões, ele tinha muitos hematomas quando foi encontrado, e ele veio a óbito. Então, neste caso, esta clínica hoje ela está fechada, e apenas porque uma pessoa veio a óbito, sendo que, segundo a Vigilância Sanitária e outras entidades que foram ao local, e esse local, inclusive, não tinha alvará de funcionamento, é uma versão que os donos contestam, mas isso é informação oficial de que o local não tinha alvará de funcionamento, não estava adequado a funcionar dessa forma. E, por fim, o acusado de agressão, que é o Matheus de Camargo Pinto, que foi acusado de ter filmado e agredido a ponto de ter levado à morte a vítima, ele não tinha a qualificação necessária para estar ali naquele cargo de terapêutico, de acolhimento terapêutico para essas pessoas com dependência química. É neste nível. Então, vamos assistir a matéria, Ana, que a gente já consegue ter uma base de quanto violenta foi esse cuidado, ou melhor, a falta de cuidado com essas pessoas que estavam naquele local. Agora a gente vai para a Grande São Paulo, minha gente, porque uma clínica de reabilitação foi interditada depois da morte de um paciente. A vítima foi amarrada e torturada numa cadeira. O funcionário que teria feito a agressão já está preso e o Renan Fiuza vem conversar com a gente direto de São Paulo e explica melhor essa história para a gente. Bom dia, Renan. Tudo bem, Muriel? Ótimo dia para você, agora sim com mais calma. Bom dia para todo mundo, boa quarta-feira para todos. Olha só, a gente está acompanhando a investigação que vem se desenrolando e, claro, a cada passo, a cada movimento, a história vai ganhando um outro tom e, acima de tudo, uma história que realmente chama a atenção. A gente tem a informação agora que a Prefeitura de Cotia, que fica aqui na Grande São Paulo, onde funcionava essa clínica, foi até o local, funcionários foram até lá e atestaram que não existia nenhum tipo de alvará, ou seja, essa clínica não poderia estar funcionando, oferecendo serviço de... Tá, e estava funcionando por quê, sabe? É sempre essa coisa, não podia estar funcionando. E ainda estava funcionando por quê? Reabilitação, portanto, ela foi interditada. Além disso, temos também informação por parte da Secretaria de Saúde do município dizendo que há indícios e muito fortes que outros pacientes que lá estavam internados que também tinham sinais de tortura. Vamos só lembrar, você destacou bem, um funcionário de 24 anos e um enfermeiro, depois que a Guarda Civil Metropolitana foram lá, receberam um chamado que um paciente teria passado mal,
criminal, né? Essas eram as primeiras informações. Foram levados até a delegacia, prestaram esclarecimentos e esse funcionário de 24 anos teve, inclusive, agora a prisão convertida em prisão preventiva. Ele é o principal suspeito, acusado de ter sido responsável, né? O autor dos maus tratos a esse paciente que estava internado na clínica. A gente está falando de um homem de 55 anos que estava amarrado, com os braços para trás, sentado, né, nessa cadeira e acabou sendo vítima de agressão. Inclusive, esse homem, esse funcionário, a gente está falando de Matheus de Camargo Pinto, de 24 anos, é quem faz as imagens, segundo a investigação, filma ali o paciente naquela situação completamente triste, né? Inclusive, alega ter sido responsável pelas agressões. Segundo... É tão naturalizado, né? Que ele produz imagem da própria agressão. Quer continuar mais um pouquinho, Day? A gente vai continuar também, mas tem um ponto que ele fala agora, Ana, que é exatamente, olha, ele filmou e ele manteve no celular essas agressões. Não foi algo do tipo, eu tirei uma foto, mandei para alguém, apaguei do meu celular. Não. Ele tinha certeza de que nada iria acontecer. Um detalhe que aí chama muita atenção é o seguinte, né? A defesa, inclusive a advogada dos proprietários da clínica, que é a Terezinha Azevedo, ela informa que o Matheus, que é esse funcionário que a polícia primeiro fez o pedido de prisão preventiva, que já foi de prisão, e que ontem foi já convertido para prisão temporária, justamente porque tem indícios, tanto pela filmagem quanto pela voz e outras informações, de que ele teria feito, né, as agressões. Então, ele é o suspeito da polícia nesse momento, as investigações giram em torno dele. No entanto, a defesa, né, dos donos da clínica informa, olha o que a advogada fala, que nunca aconteceu nada disso. Esse Matheus não estava escrito na testa dele que ele era torturador, né? Ele quer tirar a culpa dele, ele agride um paciente até a morte e não assume. O Matheus era um funcionário desta clínica que, segundo o delegado, não tinha condições, não tinha experiência, não era capacitado para a função, mas foi contratado, fez o que fez, né, pelo menos é o que suspeita a polícia, e a advogada já está confirmando, então, inclusive, dizendo que ele agrediu o paciente até a morte e não assume, e os donos da clínica têm esta pessoa como advogada, com essa sensibilidade, sabe? Essa forma de declaração gentil com a imprensa. Também é muito assustador como se fala, como se naturalizou no direito também, na defesa, esse tipo de argumento para se defender. Para mim, extremamente assustador, sabe? Porque a pessoa, a vítima, não é só uma vítima, não é uma estatística, é uma pessoa, é um ser humano. Então, faltou um pouquinho disso, né, nessa defesa, mas tudo bem. Vamos assistir só mais um trechinho dessa reportagem? Uma das investigações, eu trago aqui mais um passo, né, do que os investigadores, do que a Polícia Civil já sabe e entende do que pode ter acontecido lá, né? Entende que esse funcionário usou, sim, de uma violência descabida e, sobretudo, para submeter a vítima, né, que estava ali aos seus cuidados. Ou seja, ele tinha a responsabilidade perante aquela vítima, né, perante ao paciente e, mesmo assim, acabou agredindo essa pessoa, né, fornecendo um intenso sofrimento físico e, sobretudo, segundo as investigações, um sofrimento também mental. A gente entrou em... Pois é, eu volto para só um outro detalhe, né? Mais uma vez, os donos da clínica informaram para as reportagens de que a clínica não é clandestina, mas até eu procurei a documentação, não existe. O que a gente tem de informações justamente do lado oficial, que informa que a clínica não tinha os alvarás necessários para o funcionamento, então, essa é a versão oficial até o momento. E um outro ponto que também existe é que na filmagem que o próprio Matheus carregava, tinham outras pessoas que também riam, né, da situação. Outras pessoas estavam ali paradas, transitando, pelo menos mais 4 rapazes foram identificados no show de horrores. É isso.
difícil de falar dessas coisas, porque é realmente uma violência física e psicológica enorme. O pessoal aqui no chat tem bons comentários aqui. Eu vou tentar fazer um resumo e colocar junto a minha parte também. Eu não vi ali quem foi que falou do acolhimento. Essa é uma palavra assim que cada vez mais me dá arrepio, sabe? Porque com muita frequência ela é usada para mascarar e para ocultar o que acontece em muitas dessas instituições. E a gente estava se discutindo. Eu perguntei, né, agora há pouco, por que essa clínica estava aberta? Por que ela ainda estava aberta se não tinha alvará? Agora vem todo mundo, não tem alvará, não podia estar aberta, e por que estava? Em princípio, o chat começou a dizer falta fiscalização. E aí, nosso Iaterapia veio com uma percepção que eu acho que é fundamental. Diz que o problema não é nem esse. O problema é que, volta e meia, o superior na fiscalização tem interesse nesse tipo de lugar, porque existem interesses de gente graúda por trás. Então, não é só que falta fiscalização, não. É que há interesse econômico nesse tipo de tortura, nesse tipo de tratamento, nesse tipo de instituição. Há interesse. E tem outra questão também. É normalizado porque nós, enquanto sociedade, nós olhamos para determinadas categorias de pessoas e nós normalizamos que elas podem ser tratadas assim. Não sei se eu vou achar aqui no chat também. Quem estava falando? Lucas estava dizendo, né? Pessoas, quando viram forma de ganhar dinheiro, dá nisso aí. Imaginem presídios privatizados. Então, a gente acha que determinadas categorias de pessoas podem ser tratadas assim. E existe um negócio que é justamente tratar as pessoas desse jeito. São comunidades terapêuticas. Aqui em Curitiba, hoje, tem matéria do Intercept Brasil sobre a Casa do Piá 1, onde uma criança autista foi torturada, né, sofreu maus tratos também. Então, tem muito lugar que estaria acolhendo crianças, né, em situações de violência, em situações de abuso e que servem para cometer mais violência. Nós temos clínicas de reabilitação que atendem pessoas em situação, né, de vício, enfim, de problemas de saúde gravíssimos e que, de novo, são usadas como forma de tortura e forma de violência. Nós vamos ter, se tudo continuar como está, presídios em que vai se acolher também pessoas que a gente olha como uma categoria que merece ser tratada dessa forma, e isso é um negócio. Tem gente que ganha dinheiro. Então, não é só que não tem fiscalização, não. Né? É que não há interesse institucional de parar com esse tipo de prática. Pelo contrário, né? Vale também te lembrar da luta antimanicomial, que é justamente nessa mesma linha, né? Porque querem, inclusive, reabrir centros de internação compulsória de pessoas em rua, em dependentes químicos, sabe? Em pessoas que têm algum quadro ali de problemas, né? De complicações específicas. Então, assim, é esquizofrênico, interna e deixa lá sofrendo. Se bobear, ainda tem gente que acredita no tratamento de choque. Uhum. Então, é muito violento, é muito agressivo, perigoso. E tem um outro ponto, inclusive, que eu ia esquecendo de mencionar, mas eu acredito que, perdão, gente, mas eu acho que é importante a gente citar que em um áudio que foi enviado pelo acusado, né, que está preso nesse momento, ele informa que cobriu na porrada, exatamente assim que ele fala, cobri no cacete, cobri, chegou aqui na unidade, pagar de brabo, cobri no pau, tô com a mão toda inchada. Esse relato que ele fala, manda um áudio para alguém que foi identificado pelo delegado, e por isso que ele está preso nesse momento, mas alguém perguntou no chat sobre as outras pessoas. O inquérito está apenas começando, é possível sim que sejam indiciados por omissão ou por cumplicidade, mas vão ser identificados, investigados, os donos também, e por aí vai. Só vale a gente também realmente pensar numa coisa, né? O cuidado com as pessoas que buscam um acolhimento, com a clínica, com o local que vai, porque às vezes também a família não tem noção do que possa acontecer. Né? E nas primeiras semanas, sobretudo, que muitos dos
dos pacientes ficam em isolamento. Então, é muito importante ter esse cuidado, a gente realmente cobrar também das autoridades. Tem isso também, né? Eles predam pessoas e famílias que estão em situação de vulnerabilidade, né? Que precisam desesperadamente de algum tipo de ajuda e eles fingem que oferecem essa ajuda. Pegam o dinheiro e a terapia aqui no chat também aponta, né? Que tem casos que o poder público faz vista grossa porque reduz a demanda que o poder público deveria atender, né? Fica cômodo também, não, isso aqui é terceirizado, isso aqui é uma outra coisa que está fazendo, nós não temos responsabilidade sobre isso, né? Fica difícil, né? Um lado, o poder público lava as mãos, as pessoas precisam de ajuda e vão recorrer justamente a quem não vai dar essa ajuda. E enquanto isso, todo mundo finge que não tá vendo porque não é com eles, né? É com aquelas pessoas, né? Daiane, ficamos por aqui? Desculpa o corte, gente, mas é preciso que a gente olhe para isso também. É preciso que a gente saiba o que está acontecendo e que a gente se informe sobre esse tipo de comunidade e esse tipo de situação, porque mesmo que não nos atinja pessoalmente, não é possível que a gente olhe isso e não, sabe, e diga não é comigo, né? Não fique minimamente indignado, né? Vamos lá.